Mais uma aula para tirar dúvidas. Recebo muitas perguntas sobre como estudar listening. Então vamos lá. O listening, que é a habilidade, né, de entender e escutar, é muito importante sempre. Mas para quem está começando, é muito importante que você já estude mesmo o listening. Eu coloquei aqui um direcionamento sobre como estudar. Porque na maioria das vezes não pode ser de qualquer jeito, tem que ter um mínimo de organização. Precisa seguir esse passo a passo exatamente como está aqui. Você pode modificar, ver como funciona melhor para você. Mas vamos lá. Primeiro, eu recomendo muito que você selecione pouco tempo. Exemplo, 1 minuto. Se o seu inglês é básico, 1 minuto ali de um episódio de uma série, ou de um filme que você gosta, ou de um vídeo aqui no canal do YouTube, por exemplo, entrevista. Seleciona lá, 1 minuto. Esse primeiro minuto é muito legal que você assista sem legenda. E por quê? Porque se você sempre ouvir com legenda, sempre, você só assiste tudo com legenda sempre, pode correr o risco de você estar sempre lendo a legenda. Tá pegando o que é que vai acontecer aqui? Porque se você sempre lê a legenda, onde é que fica a habilidade de escutar? O nosso cérebro, principalmente quando estamos começando a aprender alguma coisa, claro que existe exceção, tá? Mas para a maioria das pessoas é difícil focar em duas habilidades ao mesmo tempo. Então você está ali tentando ouvir, mas você também está tentando ler a legenda. Por isso que é importante que você ouça sem legenda, assista sem legenda, para você focar mesmo só no que está sendo dito. Nossa, mas eu não estou entendendo nada. Fica tudo bem. O legal é mesmo focar no som ali, aquelas palavras, aquelas frases. Lembrando, pouquinho tempo, tá? Depois, esse mesmo trecho, você coloca a legenda em inglês e assiste. Assiste de uma vez só, tá? Assiste aquele minuto ali agora com legenda em inglês. Geralmente, né, costuma ser muito rápido e a gente pode continuar com a impressão, nossa, eu não estou entendendo muita coisa. Então, você vai assistir pela terceira vez, olha só, o mesmo minuto, e agora tá. Em cada frase, você pausa. E agora vem o diferencial, tá? Na hora que você pausou, é legal você fazer três coisas. Comece a identificar o que que você já conhece naquela frase. Segundo, você vai identificar também o que você não conhece e você vai o quê? Pesquisar. Então, você vai pesquisar aquelas palavras que apareceram ali e faz uma anotação, né? Ou digita num bloco de notas no seu laptop, por exemplo. Ao mesmo tempo que você está fazendo isso, né, você está ali pesquisando, colocando as palavras, nunca perca a oportunidade de ler em voz alta. Sim, leia a frase que você pausou em voz alta. Por quê? Porque isso vai ser speaking, que é a outra habilidade, que é falar. Então, você pode ler, coloca a entonação, sabe? A forma como lá o ator ou a pessoa que, do vídeo que você assistiu falou, fala também como ela falou ali. Exemplo. Ele fez uma pergunta e usou uma entonação de pergunta mesmo. Vou colocar aqui um exemplo, né? A pessoa pergunta o que você está fazendo. What are you doing? E aí a pessoa perguntou, what are you doing? What are you doing? E aí você fala assim também, what are you doing? Então é legal fazer esse exercício, tá? Se chama inclusive shadowing, que é quando você repete as falas usando também a entonação. Nota uma coisa, um exercício que era para listening, 1 minuto só de vídeo, já deve ter virado o que aqui? Uns 5, 6 minutos com essas etapas. E preste atenção também, algo que focava só no listening terminou englobando todas as demais habilidades, porque você vai ler a legenda, você vai escrever, você vai falar. Então, algo que era listening já agora foi para todas as habilidades. E vou dar mais um direcionamento. Primeiro, escolhe coisas que você gosta, sim, isso é muito importante, mas tenha cuidado também na hora de escolher. Exemplo, se o seu inglês é básico, talvez seja melhor começar com uma série de comédia. Por quê? Porque uma série de comédia, ou um filme de comédia, geralmente, eles têm aquele vocabulário que é mais do dia a dia, que a princípio é o vocabulário que você precisa entender. Nada contra as outras séries, por exemplo, séries médicas, séries de investigação policial, elas são boas também, mas elas vão ter outra proposta. Então, elas vão ter outros tipos de vocabulário, que são importantes. Claro que são, mas se você quer a língua inglês para fluência, para o dia a dia, você está começando a estudar, é melhor ir para séries que falam sobre assuntos mais gerais, como as séries de comédia, por exemplo. E você pode começar a seguir esses passos. Vou dar mais um bônus aqui. Organização. Não adianta você, né, você fez isso tudo, aí você anotou,
Esquece a anotação lá. Então, eu sempre falo, né, para os meus alunos, é importante que você tenha organização. Aqui é só um exemplo, tá? Então, você anotou ali, dá uma separada, separa verbo de vocabulário, que são palavras do dia a dia, principalmente alunos básicos, que muitas vezes eles veem uma palavra ali e não sabe se é um verbo, se é um vocabulário. Então, faz isso, separa verbo de vocabulário e depois tem algo que é muito importante, que é faça frases suas com o vocabulário. Então, digamos que você aprendeu o verbo say, tá? Say, que é o verbo dizer. Em inglês, né? Say, o verbo dizer. Você fez essa anotação. Say, o verbo dizer. Faz uma frase com esse verbo, algo pessoal, algo que faça sentido para você. A chance de você esquecer os vocabulários fazendo isso é menor. E tem organização. Tá. Qual vocabulário é mais importante para mim agora? É muito melhor que você tenha lá uma listinha de 10 palavras, 5 palavras que você realmente aprendeu, do que aquelas listas enormes que você vai esquecer depois. Então, faz anotação, faz frases suas com as anotações, tá? Frases pessoais, e você vai ver que a chance, né, de você esquecer vai ser menor. E aí a gente vai estar fazendo algo que eu acho que eu comentei uma vez, que é sobre imersão. Então, o legal não é você memorizar somente, né? Mas é que você tem essa imersão mesmo no inglês. Então, estudar todo dia, pelo menos um pouquinho, ou então dias alternados, a depender da sua rotina, e colocar o máximo de inglês possível na sua rotina. Eu espero que esse vídeo rápido tenha te ajudado a entender melhor como você pode estudar listening de forma mais proveitosa. Me acompanha no Instagram, tá? Lá é que eu consigo tirar muitas dúvidas, mas também pode vir aqui nos comentários que eu vou responder. Muito obrigada por mais uma aula aqui com você.